Madame Bovary, Gustave Flaubert. Primeira parte. Capítulo 1. Estávamos na sala de estudo quando o diretor entrou, seguido de um novato vestido à paisana e de um servente carregando uma grande carteira. Os que dormiam acordaram e todos nós levantamos como se tivéssemos sido surpreendidos durante o trabalho. O diretor fez sinal para que nos sentássemos. Depois, voltando-se para o inspetor de alunos, Sr. Roger, disse-lhe a meia voz: eis um aluno que lhe recomendo. Vai para o 5º ano. Se seu trabalho e sua conduta forem meritórios, passará para a classe dos maiores, como exige a sua idade. Imóvel num canto atrás da porta, de modo que mal o percebíamos, o novato era um rapaz do campo, de uns 15 anos, e mais alto do que qualquer um de nós. Tinha os cabelos cortados rente à testa, como um chantre de aldeia, e um ar sensato e muito embaraçado. Embora não tivesse os ombros largos, seu paletó de lã verde com botões pretos devia incomodá-lo nas cavas e deixava perceber, pela abertura dos canhões, pulsos vermelhos acostumados a andar nus. Suas pernas, com meias azuis, saíam de uma calça amarelada, muito repuxada pelos suspensórios. Calçava sapatos grossos, mal engraxados, guarnecidos de pregos. Começamos a recitar as lições. Ele as ouviu atentamente, como se ouvisse um sermão, não ousando nem mesmo cruzar as coxas ou apoiar-se no cotovelo. E, às 2 horas, quando o sino tocou, o inspetor de alunos foi obrigado a adverti-lo para que se colocasse em fila conosco. Tínhamos o hábito de entrar na sala de aula, de atirar no chão nossos bonés para termos em seguida as mãos mais livres. Era preciso, já na soleira da porta, lançá-los embaixo do banco, fazendo-os bater na parede, levantando muita poeira. Era aquele o estilo. Porém, ou porque não tivesse notado a manobra, ou porque não tivesse ousado submeter-se a ela, o novato mantinha ainda o boné sobre os joelhos quando a prece já terminara. Era uma daquelas peças compósitas onde se encontram elementos da barretina de pele, da chapska, do chapéu redondo, do boné de lontra ou do gorro de algodão. Uma dessas pobres coisas, enfim, cuja feiura muda tem profundidade de expressão com o rosto de um imbecil, ovoide e cheiro de barbatanas, começava por 3 rolos circulares. Depois, alternavam-se, separados por uma faixa vermelha, losangos de veludo e de pele de coelho. Vinha em seguida uma espécie de saco que acabava em um polígono cartonado, coberto por um bordado em soutache complicado, e de onde pendia, como uma borla na extremidade de um longo cordão fino demais, um pequeno manípulo de fios de ouro. Era novo, a pala brilhava. Levante-se, disse o inspetor. Ele se levantou, seu boné caiu. Toda a classe pôs-se a rir. Ele abaixou-se para pegá-lo. Novamente um colega ao seu lado o fez cair com uma cotovelada. Ele o pegou mais uma vez. Livre-se de uma vez desse boné, disse o inspetor, que era um homem de espírito. Houve uma explosão de riso dos alunos,
que perturbou de tal forma o pobre rapaz que ele não sabia se devia conservar seu boné na mão, deixá-lo no chão ou pô-lo na cabeça. Sentou-se novamente e colocou-o nos joelhos. Levante-se, repetiu o professor, e diga-me seu nome. O novato articulou com voz indistinta um nome ininteligível. Repita. As mesmas sílabas indistintas fizeram-se ouvir, cobertas pelas vaias da classe. Mais alto, gritou o mestre, mais alto. O novato, tomando então uma resolução extrema, abriu desmesuradamente a boca e lançou a plenos pulmões, como se estivesse chamando alguém, esta palavra. Charbovary. Foi uma algazarra que explodiu de repente. Subiu com gritos agudos. Gritava-se, latia-se, sapateava-se, repetia-se, Charbovary, Charbovary, e que depois ecoou em notas isoladas, acalmando-se com dificuldade, e que às vezes recomeçava de repente ao longo de uma fileira de bancos, onde se elevava ainda cá e lá, como um petardo mal extinto, algum riso abafado. Contudo, sob a saraivada de castigos, a ordem pouco a pouco se restabeleceu na sala. A aula e o professor, tendo conseguido compreender o nome Charles Bovary e tendo-o mandado ditar, soletrar e dizê-lo novamente, ordenou imediatamente ao pobre diabo que fosse sentar-se no banco dos preguiçosos ao pé de sua mesa. Ele pôs-se em movimento, porém, antes de avançar, hesitou. — Que está procurando? Perguntou o professor. — Meu bo, disse timidamente o novato, lançando olhares inquietos ao redor. 500 versos para toda a classe, gritou com voz furiosa. Deteve, como o quos ego, uma nova borrasca. Fiquem quietos, insistia o professor indignado, enxugando a testa com o lenço que acabava de retirar de seu boné. Quanto a você, novato, irá copiar 20 vezes o verbo ridículos são. Depois, com uma voz mais suave, ora, você irá encontrar seu boné, ninguém o roubou. Tudo voltou à calma. As cabeças inclinaram-se sobre as pastas e o novato permaneceu 2 horas numa atitude exemplar, embora houvesse, de vez em quando, alguma bolinha de papel lançada da ponta de uma pena que ia salpicar seu rosto. Mas ele enxugava-se com a mão e permanecia imóvel, de olhos baixos. À tarde, durante o estudo, retirou da carteira as mangas postiças, pôs em ordem suas pequenas coisas, traçou com cuidado as linhas em seu papel. Vimo-lo trabalhar conscienciosamente, procurando todas as palavras no dicionário e esforçando-se muito. Graças, talvez, à boa vontade que mostrou, não desceu para uma classe inferior, pois, embora soubesse passavelmente as regras, suas frases tinham pouca elegância. Fora o pároco de sua aldeia que o iniciara no latim, pois seus pais, por economia, só o haviam enviado ao colégio o mais tarde possível. Seu pai, o Sr. Charles Denis Bartholomé Bovary, antigo auxiliar de cirurgião mor, envolvido por volta de 1812 em assuntos de circunscrição
e forçado por aquela época a deixar o serviço, aproveitara então suas vantagens pessoais para agarrar de passagem um dote de 60.000 francos que se lhe oferecia na filha de um fabricante de malhas que se apaixonara por sua figura. Belo homem, bem falante, tilintando as esporas, usando suíças que lhe desciam até os bigodes, com os dedos sempre cheios de anéis e vestido de cores vivas, tinha o aspecto de um bravo, com a fácil desenvoltura de um caixeiro viajante. Depois de casado, viveu 2 ou 3 anos da fortuna de sua mulher, comendo bem, levantando-se tarde, fumando grandes cachimbos de porcelana, voltando para casa somente à noite após os espetáculos e frequentando os cafés. O sogro morreu e deixou pouca coisa. Ficou indignado, lançou-se na fabricação, perdeu algum dinheiro, depois retirou-se para o campo, onde quis produzir algo. Mas, como não entendia mais de agricultura do que de chita, como montava seus cavalos em lugar de enviá-los à lavoura, bebia sua cidra engarrafada em lugar de vendê-la, comia as melhores galinhas de seu galinheiro e engraxava os sapatos de caça com o toucinho de seus porcos, não demorou a perceber que era preferível abandonar todo tipo de especulação. Por 200 francos por ano, conseguiu arrendar uma aldeia entre a região de Caux e a Picardia, uma espécie de habitação meio quinta, meio residência, e, desgostoso, cheio de remorsos, acusando o céu, invejando todo mundo, encerrou-se em casa aos 45 anos, aborrecido com os homens, dizia, e decidido a viver em paz. Sua mulher fora louca por ele outrora, amara-o com 1000 servilismos que o haviam afastado dela ainda mais. Alegre no passado, expansiva e totalmente apaixonada, ao envelhecer, tornara-se como o vinho que exposto ao ar se transforma em vinagre. Difícil, gritona e nervosa, sofrera tanto a princípio, sem se queixar, quando o via correr atrás de todas as mulheres da aldeia e, quando 20 bordéis lhe enviavam de volta à noite, embotado e cheirando a bebida. Depois o orgulho revoltara-a, então calara-se, engolindo sua raiva num estoicismo mudo que conservou até a morte. Estava sempre às voltas com alguma coisa, com os negócios. Ia ver os advogados, o juiz, não esquecia o vencimento das letras, obtendo prorrogações e, em casa, passava, costurava, lavava, vigiava os operários, pagava suas diárias, enquanto, sem preocupar-se com nada, sua senhoria continuamente entorpecido numa sonolência amuada, da qual só saía para dizer-lhe coisas desagradáveis, ficava fumando junto do fogo, escarrando nas cinzas. Quando ela teve um filho, foi preciso deixá-lo com uma ama de leite. Ao voltar para casa, o pirralho foi mimado como um príncipe. A mãe alimentava-o com guloseimas, o pai deixava-o andar descalço e, para bancar o filósofo, dizia mesmo que podia perfeitamente andar nu como os filhotes dos animais. Contra as tendências maternas, ele trazia na cabeça um certo ideal viril da infância,
segundo o qual procurava formar seu filho, querendo que fosse criado com dureza, à moda espartana, para dar-lhe uma boa constituição. Fazia-o dormir sem aquecimento, ensinava-o a beber grandes tragadas de rum e a insultar as procissões. Porém, naturalmente tranquilo, o pequeno respondia com dificuldade a esses esforços. Sua mãe trazia-o sempre junto de si, recortava-lhe cartolinas, contava-lhe histórias, entretinha-se com ele em monólogos sem fim, cheios de alegrias melancólicas e de afagos tagarelas. No isolamento de sua vida, transferiu para aquela cabeça de criança todas as suas vaidades perdidas, desfeitas. Sonhava com outras posições, via-o já grande, belo, espirituoso, estabelecido como engenheiro civil ou como magistrado. Ensinou-o a ler e ensinou-o mesmo, com um velho piano que possuía, a cantar 2 ou 3 pequenas romanças. Mas, diante de tudo aquilo, o Sr. Bovary, pouco preocupado com as letras, dizia que não valia a pena. Teriam algum dia meios para mantê-lo em escolas do governo, comprar-lhe um cargo ou um estabelecimento comercial? Aliás, com ousadia, um homem sempre triunfa no mundo. A senhora Bovary mordia os lábios e a criança vagabundeava pela aldeia. Andava com os lavradores e, atirando pedaços de terra, expulsava os corvos que levantavam voo. Comia amoras ao longo das valas, guardava os perus com uma vara, secava o feno durante a colheita, corria pelos bosques, pulava amarelinha sob o pórtico da igreja nos dias de chuva e, nas grandes festas, suplicava ao sacristão que lhe deixasse tocar os sinos para pendurar-se com todo o peso de seu corpo à grande corda e sentir-se levado pelo ar. Assim cresceu como um carvalho, adquiriu mãos robustas, belas cores. Aos 12 anos, sua mãe conseguiu que iniciasse os estudos. Dessa tarefa encarregou-se o pároco. Mas as aulas eram tão curtas e tão interrompidas que não podiam servir para grande coisa. Era nos momentos perdidos que eram dadas na sacristia, de pé, apressadamente, entre um batismo e um enterro, ou então o pároco mandava buscar seu aluno após o Angelus, quando não precisava sair. Subiam ao seu quarto, instalavam-se. Os mosquitos e as mariposas voavam ao redor da vela. Fazia calor. O menino adormecia e o velhote, entorpecido com as mãos sobre o ventre, não tardava a roncar, de boca aberta. Outras vezes, quando o senhor pároco, ao voltar, após ter levado o viático a algum doente dos arredores, percebia Charles que fazia travessuras pelo campo. Chamava-o, pregava-lhe um sermão durante um quarto de hora e aproveitava a ocasião para mandá-lo conjugar um verbo ao pé de uma árvore. A chuva ou um conhecido que passava vinha interrompê-los. De resto, mostrava-se sempre contente consigo mesmo. Dizia até que o jovem tinha muita memória. Charles não podia limitar-se a isso. A senhora foi enérgica, envergonhado ou, antes, cansado, o marido cedeu sem resistência e esperou-se ainda um ano para que o moleque
tivesse feito a primeira comunhão. Passaram-se ainda 6 meses e, no ano seguinte, Charles foi definitivamente enviado ao colégio de Rouen, para onde o próprio pai o conduziu, pelo final de outubro, na época da feira de Saint-Romain. Ser-nos-ia agora impossível para qualquer um de nós lembrar alguma coisa a seu respeito. Era um rapaz de temperamento moderado, que brincava no recreio, era aplicado na sala de estudos, era atento na sala de aula, que dormia bem no dormitório, comia bem no refeitório. Tinha como correspondente um negociante de quinquilharia por atacado da rua Ganterie, que saía com ele uma vez por mês aos domingos, após ter fechado a loja. Levava-o a passear no porto, a olhar os navios. Depois levava-o de volta ao colégio às 7 horas, antes do jantar. Às quintas-feiras à noite, ele escrevia uma longa carta à sua mãe, com tinta vermelha e fechada com 3 obreias. Depois repassava os cadernos de história ou então lia um velho volume de Anacarsis que se encontrava na sala de estudo. Quando passeava, conversava com o criado que viera do campo com ele. À força de aplicação, manteve-se sempre entre a média da classe. Uma vez até ganhou o primeiro accessit de História Natural. Porém, ao final do 3º ano, seus pais retiraram-no do colégio para que estudasse medicina, persuadidos de que ele poderia chegar sozinho ao bacharelado. Sua mãe escolheu-lhe um aposento no 4º andar sobre o Eux de Robec, em casa de um tintureiro conhecido. Concluiu a arrumação de seu quarto, conseguiu móveis, uma mesa e 2 cadeiras, mandou vir de sua casa uma velha cama de cerejeira e, além disso, comprou uma pequena estufa de ferro fundido com a provisão de lenha que deveria aquecer seu pobre filho. Depois partiu no final da semana com 1000 recomendações para que se conduzisse bem agora que ia ser abandonado a si mesmo. O programa dos cursos que leu no cartaz provocou-lhe vertigens. Curso de anatomia, curso de patologia, curso de fisiologia, curso de farmácia, curso de química e de botânica, e de clínica e de terapêutica, sem contar a higiene e a matéria médica, todos nomes cuja etimologia ignorava e que eram tantas outras portas de santuários cheios de augustas trevas. Nada compreendeu de tudo aquilo, não aprendia nada, contudo, estudava, possuía anotações encadernadas, assistia a todos os cursos, não perdia uma única consulta. Cumpria sua pequena tarefa cotidiana à maneira de um cavalo de picadeiro, que gira sobre si mesmo com os olhos vendados, ignorando o trabalho que macera. Para reduzir-lhe as despesas, sua mãe enviava-lhe cada semana, pelo mensageiro, um pedaço de vitela assada ao forno que ele comia pela manhã quando voltava do hospital, batendo os pés contra a parede. Em seguida, era preciso correr para a sala de aula, para o anfiteatro, para o asilo e voltar para o quarto, atravessando todas as ruas. À noite,
Após o magro jantar de seu hospedeiro, subia novamente ao quarto e punha-se mais uma vez ao trabalho, com as roupas molhadas que fumegavam sobre seu corpo diante da estufa em brasa. Nas belas noites de verão, quando as ruas tépidas estão vazias, quando as criadas jogam peteca na soleira das portas, ele abria a janela e debruçava-se. O rio, que faz desse bairro de Rouen uma espécie de ignóbil pequena Veneza, corria embaixo, amarelo, violeta ou azul, entre suas pontes e suas grades. Alguns operários, agachados na margem, lavavam os braços na água, sobre algumas varas que saíam do alto dos sótãos, meadas de algodão, secavam ao ar livre. Defronte, para além dos telhados, estendia-se o grande céu puro, com o sol vermelho que se punha. Como devia ser agradável lá longe, que frescor debaixo do faial! Ele abria as narinas para aspirar os bons odores do campo que não chegavam até ele. Emagreceu, seu corpo alongou-se e seu rosto adquiriu uma espécie de expressão dolente que o tornou quase interessante. Naturalmente, por indolência, entrou a descrer de todas as resoluções que fizera. Uma vez faltou à consulta, no dia seguinte às aulas e, saboreando a preguiça, pouco a pouco, não mais voltou a elas. Habitou-se a frequentar a taberna e apaixonou-se pelos dominós. Encerrar-se cada noite numa suja sala pública para bater sobre as mesas de mármore com pequenos ossos de carneiro marcados de pontos pretos parecia-lhe uma prova preciosa de sua liberdade, que realçava sua estima diante de si mesmo. Era como a iniciação na sociedade, o acesso dos prazeres proibidos, e, ao entrar, colocava a mão sobre a maçaneta da porta com uma alegria quase sensual. Então, muitas coisas que nele estavam comprimidas dilataram-se. Aprendeu de cor estribilhos que cantava nos almoços de boas-vindas. Entusiasmou-se por Beranger, aprendeu a fazer ponche e conheceu enfim o amor. Graças a esses trabalhos preparatórios, fracassou completamente no exame oficial de saúde. Era esperado na mesma noite em casa para festejar seu sucesso. Partiu a pé e deteve-se na entrada da aldeia, onde mandou chamar a mãe e contou-lhe tudo. Ela o desculpou, culpando pelo fracasso a injustiça dos examinadores, e animou-o um pouco, encarregando-se de arranjar as coisas. Somente 5 anos mais tarde, o Sr. Bovary conheceu a verdade. Ela era velha. Ele aceitou-a, não podendo, aliás, supor que um homem proveniente dele fosse um tolo. Charles pôs-se então novamente ao trabalho e preparou-se sem interrupção às matérias de seu exame, cujas questões aprendeu antecipadamente de cor. Passou no exame com nota bastante boa. Que belo dia para sua mãe! Foi oferecido um grande almoço. Onde iria exercer sua arte? Em Tostes? Havia lá apenas um velho médico. Já fazia muito tempo que a senhora Bovary espreitava sua morte, e o velho ainda não tinha passado desta para melhor quando Charles se instalou numa casa em frente como seu sucessor. Porém, ter criado seu filho,
ter feito com que ele aprendesse medicina e ter descoberto tostes para exercê-la ainda não era tudo. Precisava ele de uma mulher. Ela encontrou-lhe uma, a viúva de um oficial de justiça de Dieppe, que tinha 45 anos e 1.200 libras de renda. Embora fosse feia, seca como uma vara e cheia de borbulhas, evidentemente a senhora Dubuque não faltavam partidos. Para conseguir o que desejava, a mãe Bovary foi obrigada a afastá-los todos e mesmo frustrou, com muita habilidade, as intrigas de um salsicheiro que era apoiado pelos padres. Charles entrevira com o casamento o início de uma melhor condição de vida, imaginando que seria mais livre e que poderia dispor de sua pessoa e de seu dinheiro. Porém, a mulher foi o chefe. Ele devia, na sociedade, dizer isso e não aquilo, fazer abstinência todas as sextas-feiras, vestir-se como ela entendia, insistir por sua ordem com os clientes que não pagavam, abria suas cartas, espiava seus atos e escutava suas consultas através da parede do consultório quando havia mulheres. Precisava ter seu chocolate todas as manhãs e de cuidados infinitos. Queixava-se continuamente dos nervos, do peito, das escrófulas. O ruído dos passos a incomodava. Se alguém ia embora, a solidão se lhe tornava odiosa. Se voltava para junto dela, era, sem dúvida, para vê-la morrer. À noite, quando Charles voltava, ela retirava dos lençóis seus longos braços magros, colocava-os ao redor de seu pescoço e, tendo-o feito sentar na beirada da cama, punha-se a falar-lhe de seus desgostos. Ele a esquecia. Ele amava outra. Bem que lhe disseram que ela seria infeliz, e terminava pedindo-lhe algum xarope para sua saúde e um pouco mais de amor.